A Bíblia diz que todas as vezes que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos, Deus realiza todos os desejos do nosso coração. Eu penso que os nossos desejos precisam ser os desejos de Deus. Então, caso você tenha algum desejo fora do alinhamento daquilo que Deus tem para a sua vida, certamente este você não vai ganhar. Mas os que você tiver colocado na mão de Deus e que você estender as suas mãos e oferecer ao Senhor, de maneira que Ele seja o Senhor da tua vontade, e aí a palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos debaixo da vontade dEle, Ele vai conceder. Que você possa ser abençoado por Deus. Tem um amigo que tem chegado agora conosco, é pai, eu sei que ele não teve de manhã, eu quero convidá-lo aqui à frente para receber. E isso, você não pôde estar de manhã, pelo que eu estou vendo no auditório, é o único que não recebeu. Então, esse aqui era meu, mas eu estou te dando. É um par de meia. Quando você for colocar, lembra do seu pastor, tá bom? Algum outro papai presente que não tenha recebido a lembrancinha da igreja? De manhã nós explicamos por quê. E eu tenho para mim que foi o suficiente. Deus tem sido o suficiente na vida de cada um dos irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, versículos 6 e 7. 6 e 7. Hoje, no domingo, dia dos pais, falamos pela manhã algumas experiências específicas voltadas para a natureza paterna. E agora à noite pegamos o pai da fé. Agora, por que Abraão se tornou o pai da fé? Ele se tornou o pai da fé porque, diante de um grande episódio na Bíblia, e eu considero o mais importante episódio de relacionamento de Abraão com Deus, não foi ter saído da sua casa, mas ele se submeteu a um pedido que Deus fez a ele. Nesse capítulo, no capítulo 22 de Gênesis, Deus tem uma conversa com Abraão, e os primeiros versículos, Deus fala bem claro para Abraão: Abraão, eu quero que você queime Isaque. Isaque era filho de Abraão. Sacrifique Isaque. Interessante que nós conhecemos a história que Deus havia prometido a Abraão uma grande descendência, mas se você observar, Ana não tinha filhos, e agora o filho que Deus deu de uma maneira sobrenatural a Abraão, Deus pede tudo que Deus nos dá de maneira sobrenatural, Deus quer de volta. Ele nos tirou do pecado de maneira sobrenatural, então Ele quer de volta a nossa vida. Ele nos afastou do mal, então Ele quer que nós nos afastemos do mal todos os dias e nos apeguemos ao bem todos os dias. Ele quer a nossa vida no que é bom. Tudo no mundo espiritual que Deus faz por você teve preço, e quem dá o valor somos nós. Naquele momento, o que fica marcado na vida de Abraão é que Deus estava ali fazendo ter a maior experiência de fé, e a sua fé estaria sendo duplicada a partir daquele momento. O texto, ele vai contando uns pedaços que eu acho que é significativo, mas eu quero me ater aos versos 6 e 7. O verso 6 e 7 diz assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Versículo 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: seu pai. Meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou:
Eis aqui o fogo e a lenha. Se você lembra do que eu acabei de ler, o versículo anterior, o fogo e a lenha estavam com Abraão. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, nessa narrativa bíblica, nós queremos ter lições práticas para a nossa vida, de maneira que a cada dia venhamos a montar, todos os dias, de maneira prática, uma vida baseada na fé, no compromisso à obediência, no compromisso, Senhor Deus, em Cristo, porque é este o propósito, Senhor Deus, de tudo que nós temos vivido aqui na terra. Abençoa-nos de maneira especial e que o Teu amor e a Tua graça seja multiplicada entre nós, em nome de Jesus. Amém. Você certamente vai estar se perguntando, assim como eu, e já fiz essa pergunta algumas vezes: será que eu estou disposto a obedecer a Deus da maneira como Abraão obedeceu? E se você não fez ainda essa pergunta, como o tema desse mês de agosto e mais setembro e um pouquinho do início de outubro é santidade, será que nós não estamos comprometendo a nossa santidade quando nós não fazemos essa pergunta? Digo, quando você não coloca para Deus qual é o grau da intensidade do seu amor por Ele, qual é o tamanho do seu amor por Ele, quando você não coloca à sua frente a porção de obediência à palavra dele, porque a maior prova de amor a Deus é a nossa obediência. Se você quer provar alguém que ama a Deus, é obedecendo a Deus. Interessante que neste episódio Abraão já havia tido algumas outras experiências sobrenaturais, mas digo isso porque Deus leva ele para um monte este que Deus indica que iria abençoá-lo de lá. Nessa trajetória, ele acorda de madrugada e junta os elementos do holocausto e chama para ir consigo 2 empregados. Ele ateia o jumento, ele prepara o jumento, separa a lenha e separa o fogo, separa o cutelo. Imagino que diante de cada momento que ele estava preparando para chegar à presença de Deus, inúmeras vezes, imagino eu, ele deva ter se perguntado assim, como pai: Senhor, que lição o Senhor quer trazer à minha vida com essa experiência? O que o Senhor quer proporcionar na minha vida com essa experiência? Ou então, imagino que ele tenha dito no seu coração ao Senhor: Senhor, eu confio no Senhor, mas Isaac é o único filho que eu tenho. E ainda posso especular de maneira bíblica: Senhor, demorou tanto tempo para o Senhor me dar Isaac, agora o Senhor quer de volta. A ele deveria ter ficado um tanto quanto triste, abatido. Mas a palavra de Deus nos diz, e isso nós temos a confirmação lá no livro de Hebreus, daqui a pouco faremos a leitura deste versículo, que Abraão em momento algum se entristeceu. Abraão em momento algum questionou, em momento algum duvidou, em momento algum atrelou peso à decisão que ele tomou. E querendo fazer uso deste pequeno momento da fé de Abraão, começa ali então
um roteiro de um filme sem volta. Imagina o irmão agora sendo convidado, como um dos 2 servos de Abraão, a ir até aquele lugar onde seria feito o sacrifício. Completamente absurdo. Matar uma pessoa. Sacrifício humano. Fora de cogitação. Certamente aqueles empregados poderiam se opor a isto. Eles já sabiam que não era assim que deveria ser feito o sacrifício. E se você quiser entender isso de maneira mais prática, quando Deus prepara tudo para que Abraão pudesse sacrificar Isaque, Abraão diz para os seus servos assim: fica aqui, porque aonde nós vamos, vocês não estão preparados para chegar lá. Fica aqui embaixo, porque nós vamos subir, mas eu e o moço vamos voltar, aleluia, com vocês para casa. Eu entendo que diante de tantas circunstâncias, Abraão não podia ser chamado de outra coisa a não ser pai da fé. E eu quero dar a vocês alguns elementos para que venha fortalecer a sua fé e você saia daqui com um pouco mais de graça. Tiago 1, verso 2 a 4. Tiago capítulo 1. Deus prova a mim e a você para não destruir, mas para fortalecer a nossa vida de graça. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4. Diz assim, verso 2 a 4. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Presta atenção. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Verso 3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produzido perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? A palavra sofrimento, ela entra muito na nossa vida diariamente. O sofrer, o sentimento que nós não gostamos. Essa semana que passou agora, eu fiz a retirada de um lipoma do braço, nesse processo de cuidando da minha vida, da minha saúde, e a doutora Daniele, ela falou assim: poxa, já coloquei mais que 3 ml, eu vou botar mais 2 ml, porque eu estou sentindo que você ainda está sentindo dor. Falei, mas eu não estou falando. Ela falou, não, mas está na tua cara. A dor é um sentimento que você não precisa falar nada com ninguém. A dor é um sentimento que muitas vezes nós expressamos no rosto. O sofrimento não se esconde. Quando uma pessoa ela tenta esconder o sofrimento, ela sofre 2 vezes. Ela gasta energia sofrendo e gasta energia escondendo o que ela está passando, o sofrimento. Mas aqui, a palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, que Deus prova, Ele permite. Esta era a razão da natureza sobrenatural de Abraão, naquele episódio em Gênesis capítulo 22. Deus estava provando Abraão, e provando numa angústia que, embora eu não queira viver, e muitos dos pais presentes, acredito, também não desejam viver, quando Deus lhe pediu então o que ele mais amava, que era o seu filho Isaque. Deus provou para que algo acontecesse na vida de Abraão. Irmão, pergunto, o que Deus está fazendo com você tem te provocado
a crer mais nele? O sofrimento que você tem passado tem te feito passar mais tempo com ele? Você tem conseguido dedicar mais a sua vida a ele? Você tem se atraído mais ao sobrenatural de Deus? É por esta razão que Deus tem permitido algumas coisas na vida de cada um de nós. Porque Deus prova, Deus nos dá a condição, pela fé, de resistir esse tempo e passar do sofrimento com alegria. O verso 2, por favor. Eu gosto desse versículo. Meus irmãos, leiam comigo, por gentileza. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tenha alegria. Mas a segunda coisa que eu quero destacar essa noite, ainda baseado no episódio em Gênesis capítulo 22, perceba, a obediência de Abraão foi imediata, ela não foi mercenária. Um grande problema hoje da fé, isso está sendo vendido na internet diariamente, é que Deus promove coisas sobrenaturais se nós dermos alguma coisa a Ele. Essa é uma ideia pagã. Os deuses egípcios, aqueles que influenciaram diretamente na cultura de Moisés, e aí quando você vê os 10 mandamentos, Deus isolando, Deus colocando de lado os deuses, e disse: olha, eu não quero ninguém adorando outros deuses, porque isso não é bom, porque a grande maioria dos deuses, para lhe abençoar, você precisa dar alguma coisa em troca. Por que eu estou trazendo essa ênfase aos irmãos? Porque o que Deus pediu a Abraão, o sacrifício, não era para que Deus desse a Abraão alguma coisa em troca. Certamente você deva estar se perguntando: mas quando eu faço alguma coisa ao Senhor e eu entrego meu sacrifício ao Senhor, o Senhor me dá, responde. No capítulo 22, nos últimos versículos, Deus aponta a direção de onde estava a bênção. Ele diz assim naquele capítulo, lá no capítulo de referência, no capítulo 22, olha, eu vou te mostrar o monte, você vai subir o monte para fazer o sacrifício. Poderia Deus ter pedido o holocausto aonde Moisés, me perdoe, aonde Abraão estava, mas Abraão andou 3 dias para chegar no monte. O sacrifício de Abraão não começa quando ele separa Isaac, mas a cada dia que passa, ele caminhando aonde Deus mandou ele fazer o seu sacrifício. Teoricamente, essas religiões, e muitas delas impõem esse novo evangelho, aonde você entrega alguma coisa ao Senhor, e há um parênteses aqui, que as pessoas publicamente dizem: não, você tem que semear, e aquilo que você semear, você vai colher. Então nós desafiamos a você semear para que você colha. Não foi assim com Abraão. Deus só completou a promessa, porque depois que Deus deu a Abraão o cordeiro, o texto é bem claro, está no verso 9, versículo 8 e 9, de Gênesis capítulo 22, depois de Deus ter dado a ele o cordeiro, que substitui a pessoa de Isaac, o anjo fala para Abraão assim: aumentarei na terra a tua descendência. Só depois de Deus ter provado Abraão e Abraão ter obedecido imediatamente a Deus, Deus fala através do anjo que iria multiplicar a descendência de Abraão. Eu imagino que, assim como eu, você essa noite gostaria que Deus multiplicasse alguma coisa na tua casa. Por exemplo, eu queria que Deus multiplicasse na minha casa a sabedoria, nos meus filhos, na relação com aqueles com quem eu convivo. Eu gostaria que Deus multiplicasse na minha casa a saúde,
Saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde espiritual. Eu gostaria que Deus multiplicasse na minha casa a paciência. Eu gostaria que Deus multiplicasse na minha casa a misericórdia. Quando um não tira o lixo, o outro ajuda, carrega as panelas sujas para não ficar sobre os ombros de apenas uma pessoa, mas isso de maneira coletiva, como se houvesse um interesse integral daqueles que convivem, de que houvesse harmonia dentro da casa. Eu gostaria que Deus multiplicasse na minha casa o amor a Deus. Eu não sei se você está entendendo que para cada uma dessas coisas que eu quero que Deus multiplique, Deus me pede para que eu suba o meu monte e faça o meu sacrifício ao Senhor. Não vai vir nada de graça no mundo espiritual. Nada vem de graça no mundo espiritual. A maior prova da elasticidade da graça, esse termo eu vi agora há pouco num curso que eu estou fazendo em São Paulo, que Deus, através da história, a graça existe desde a criação, mas para que Deus pudesse chegar até Jesus, Deus usou graça nos patriarcas, Deus usou graça na monarquia, Deus usou graça nos profetas maiores e menores. É maravilhoso esse comentário de H.H. Hallen, um comentarista do Novo Testamento que está fazendo comentário do Velho Testamento. E aí, ele diz que a extensão da graça do Velho Testamento está no cumprimento da lei. Quando nós obedecemos, nós esticamos a graça. E quando nós desobedecemos, nós diminuímos a extensão da graça. Você compreendeu a visão? Por que até hoje Abraão é lembrado? Hebreus, vamos ver isso. Olha que coisa maravilhosa. Até hoje Abraão é lembrado. Hebreus 11, 17, 11, 17 a 19. Leiam comigo. Olha a extensão da graça. Filho, olha a extensão da graça. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Pode passar? Do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Verso 19. Abraão considerou que Deus era poderoso. Quem está falando não é ninguém mais do que o próprio Deus. Olha o que Deus está falando. Presta atenção, irmão, agora. Mais do que qualquer outra coisa, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, completem, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Que maravilha! A fé obediente, uma obediência incondicional que estica a graça até Jesus. Espero que você tenha compreendido isso, mas quando Deus providenciou o cordeiro, quando Deus disse para Abraão: Abraão, não bota a mão no menino não, porque o menino vai fazer uma opção de coisa ainda. Isaque vai ter 2 filhos, esses 2 filhos vão fazer uma lambança, mas é dele que vai acontecer uma série de outras coisas que eu prometi a você.
Confiar não é fácil. Confiar revela a intenção do coração. Se tão somente você confiar, não significa que você vai receber. Porque além de confiar, você tem que esperar. Tem pessoas que acreditam no que é sobrenatural, nas coisas espirituais. E alguns até confiam em Deus. Mas no momento do sofrimento, no momento da decisão mais aguda, quando nós estamos sofrendo, é aquele momento que precisamos tomar decisões imediatas, decisões sem sabedoria, decisões baseadas na experiência do outro, decisões que muitas delas não são boas, porque nós tomamos sem a devida orientação de Deus ou fora da orientação de Deus. Porque nós não sabemos esperar. Tudo começa esperando. Deus trabalhou 5 dias e no 6º dia Ele fez o homem. Deus podia ter feito o homem primeiro. Imagino eu que Deus não fez o homem primeiro, porque imagine um homem num lugar onde era vazio, a terra era vazia e sem forma. Como que Deus ia ficar conversando com esse homem? O homem lá no nada, falando com Deus. Deus, eu vou ficar onde? Eu vou fazer o quê? Eu vou comer o quê? Eu vou ficar sozinho? Para que o Senhor me criou? Esta crise nós chamamos de crise existencial. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Todos nós já passamos por isso. As crises da nossa vida acontecem porque nós não sabemos esperar. Imagine, depois de Deus ter feito tudo, também não botar ninguém ali e deixar Deus, a criatura, lá no céu. Imagine um homem formadinho, prontinho, lá junto com os anjos. A propósito, existe uma teoria teológica de Armínio. Os arminianos acreditam que nós fomos pré-concebidos de Deus e a nossa alma pré-existia antes mesmo da nossa alma existir. Quero trazer confusão aos irmãos. Era assim: eu estava no céu, olhando a minha possibilidade de um dia nascer aqui na terra. Eu era um anjo. Eu não acredito assim. Se todas as vezes nós temos a possibilidade de entregar o nosso sacrifício, mas nós só entregamos o sacrifício depois de ter, entenda, nós só fazemos o sacrifício depois de ter, quando nós temos tempo, quando nós temos saúde, quando nós temos dinheiro, quando nós temos vontade, quando nós temos condições de ir, quando nós sempre proporcionamos a Deus o nosso melhor quando nós temos. Deus não vê assim. Deus espera de mim e de você que esta obediência, que é uma obediência imediata, ela esteja associada a uma ação de ser, de essência. É pelo que Ele já fez em mim, é algo provido do caráter de Deus. Não é algo que eu entrego, mas é algo que eu devolvo. Então pressuponho que agora a lição fique mais prática, que Abraão levou Isaac para entregar a Deus, porque Abraão entendeu que Isaac não era dele. Isaac era de quem? De Deus. E quando nós temos essa visão, nós entregamos mordomia, termo utilizado no Novo Testamento, que significa administração. Quando nós temos essa visão, nós entregamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, entregamos a nossa vida, o nosso carro, o nosso, que na verdade só foi emprestado da parte de Deus pela graça, para nós convivermos aqui nessa terra, até que um dia Ele nos leve para o céu.
Que medíocre quando alguém pensa que é ou tem alguma coisa. Os reis, os grandes reis que pensaram, caíram. Os grandes homens da terra que se colocaram acima de tudo, Deus destronou. E pela essência do que Deus estava provando a Abraão, a providência de Deus foi imediata. Olha, semelhante à obediência é a provisão. Quanto que valia Isaac para Abraão? Tudo. O que Deus faz por Abraão? Tudo. O que você essa noite espera que Deus faça por você? Irmão, isso é muito pessoal. Eu não tenho falta de nada, mas eu ainda dependo de tudo de Deus. De tudo. Eu ainda dependo da provisão de Deus em todas as áreas da minha vida. Você pode estar pensando assim: será que ele está falando sobre necessidades? Irmão, pode ser que você esteja sofrendo por uma necessidade, mas a maior necessidade de um homem é um coração vazio, uma mente vazia, um relacionamento vazio, filhos vazios, uma casa vazia, uma vida perdida, sem direção. O que ficou muito claro ali, que Abraão, quando devolveu Isaac, Deus já havia cuidado dos mínimos detalhes, para que Abraão saísse daquele lugar mais feliz do que ele chegou. Eu concluo, amados, quando você confia no Senhor, e quando você espera no Senhor, Deus cuida dos detalhes invisíveis, daqueles que você nem imaginou que alguém poderia estar tomando conta por você, para que você se sinta ainda muito mais confiante às promessas de Abraão. Gálatas 3, 8 e 9. Olha como que termina essa história. Aleluia. Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Versículo 9. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Feche os seus olhos. Entregue ao Senhor. Irmão, antes de fechar os olhos, nós temos vários momentos para entregar alguma coisa ao Senhor. Nós entregamos no início o nosso louvor, no meio do culto o nosso dinheiro. Mas agora, depois da palavra, o que Deus espera que você entregue, assim como Deus pediu a Isaac, que significava a vida, Deus quer que você entregue a sua vida. Essa semana começa hoje. Quem sabe você esteja esperando que Deus faça alguma coisa especial na sua vida nessa semana. Todo culto, ele é um sacrifício vivo. Então nós estamos diante da mesma importância do que Abraão fez. Todo culto tem lenha, tem altar, tem faca, tem fogo e também tem oferta. Certamente você deva estar preocupado e dizendo: mas eu não trouxe nenhum dinheiro e eu também não tenho mais nada para passar no cartão, eu não consigo sequer levar nenhum dinheiro. Irmão, não há nada mais precioso para Deus do que a tua vida. A tua vida é o que é mais precioso.
para Deus. Porque Jesus morreu, não foi pelo teu bolso. Jesus não morreu pela tua vaca. Jesus não morreu pelo teu boi. Jesus não morreu pelo seu celeiro, que pode estar cheio, abastecido. Jesus não morreu pelas suas roupas, pelo teto. Jesus morreu pela tua vida. Jesus entregou a vida dele pela tua vida. Hoje nós fizemos uma reunião lá em casa, antes do almoço. Porque todo pai muito orgulhoso, porque eu sou orgulhoso, Felipe, Lucas e Sofia são excelentes filhos. E eu pedi 3 coisas a ele. Quer agradar o papai? A partir do próximo domingo, escola bíblica dominical, sem mandar. Levanta e vai sozinho. Levanta para tudo. Quem faz faculdade lá em casa, acorda 6 horas para estar às 7 na faculdade. Por que não pode levantar às 7 horas para estar às 8 na igreja? Que é mais importante do que a faculdade. Está ligado, irmão? Que às vezes a gente esquece de fazer um sacrifício para quem entregou a sua vida por nós. Segunda coisa, divide as tarefas, para não ficar só sobre uma pessoa. Isso é amor. Amor. A maior prova de amor é quando nós renunciamos a alguma coisa em favor de quem? Do outro. Esta é a maior prova de amor de um filho para um pai, quando ele vê, quando ele percebe que o filho está ali para ajudar em tudo. Coisas simples. Papai, pode deixar que eu vou buscar o pão, porque eu gosto de pão. Eu vou carregar o peso para o senhor. O senhor já tem 55, eu só tenho 18 ou 17. Eu vou levar o carro do senhor. Eu adorava levar o carro do meu pai para lavar. Adorava. Meu pai tinha uma Brasília, 0 quilômetro, pastor Luiz e pastor Jorge. Eu tinha 15, eu entrava no carro e falava assim: qualquer dia eu vou roubar o carro. Um dia eu liguei o carro. Não é automático igual o meu, não. Passei a primeira e fui lavar o carro. Quando eu voltei, apanhei. O carro estava lavado, mas tomei um couro. Papai, eu vou com você para qualquer lugar. Eu tinha maior orgulho de ir para qualquer lugar com meu pai, para ajudar, para estar perto. E a terceira coisa, foi pedido hoje para os meus filhos, como prova de amor: olha, vocês precisam ser mais crentes, porque um dia eu vou faltar, um dia a mãe vai faltar, e eles precisam continuar aquilo que Deus colocou no coração deles através de Jesus. É entregar a vida, é entregar a vida. E quem sabe hajam hoje filhos aqui que queiram entregar a vida, porque tem promessa, não tem? Tem promessa? Está escrito ali que você será o quê? Abençoado entre todas as nações. Então, filhos, igreja, porque consideramos ainda que estamos nesse estado de filhos, você precisa entregar a vida. Não pense que é fácil o evangelho, porque da saída da tua casa até a igreja, até o monte, lembre que isso é uma figura. Muita coisa aconteceu para você não estar aqui. Seu sofrimento diário, as suas dificuldades pessoais de relacionamento, quais são as coisas que estão acontecendo à sua volta, a apatia, eu posso até dizer, a anemia é quando falta alguma coisa no nosso sangue que tira a nossa força. Aí você vai ao médico, faz o exame vai, detecta que falta vitamina A, vitamina C, vitamina B, vitamina não sei o que. Quando é um exame mais profundo, hormonal, você tem falta de hormônio aqui, ali, etc. Teu corpo reage. Quando você sente que não está mais reagindo às coisas espirituais, irmão, é hora de você entregar a tua vida,
para o médico dos médicos tratar. Ele vai tirar, obrigado, Senhor, obrigado. Ele tira o seu sangue, Ele tira o nosso sangue, anêmico, apático, e pelo Espírito Santo coloca sangue novo, vida nova na nossa vida. Essa é a diferença dos descendentes de Abraão e dos demais descendentes da terra. Essa é a grande diferença. Eu quero fazer parte todos os dias de uma vida que o meu sacrifício aconteça naturalmente, espontaneamente, de forma imediata, por um Deus que já fez tudo o que eu precisava. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e pedimos agora que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa mover, Senhor Deus, os corações, para que eles consigam, Senhor Pai, entender o que Abraão fez. Abraão levou o melhor, que era o filho, era o que mais amava. E às vezes nós estamos afastados do que é bom, nós não conseguimos entregar o melhor. Então nos faça, Senhor Deus, ter essa percepção de que estamos saindo daqui desejosos de entregar essa semana nas tuas mãos o nosso melhor, a nossa melhor forma de ser, a nossa melhor maneira de agir com as pessoas, a nossa melhor forma de agir com o Senhor. Nos levante, Senhor Deus, esta noite deste lugar, sabendo que o Senhor já providenciou Jesus para nos dar vida, e a vida de Jesus é maravilhosa, é extraordinária, é abundante, é cheia de graça, é cheia de poder e autoridade, e que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai e a consolação do teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todos sempre. Amém.